E Deus tem uma palavra ao nosso coração. A presença do Senhor é mediante não quem está cantando ou pregando, mas aquilo que está sendo gerado dentro de você. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu queria ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Glória a Deus. Apocalipse 3, versículo 20. Estava meditando nesta tarde, nessa reflexão. Deus, Ele me traz um tema, essa mensagem. Cristo convida a igreja para ceiar com Ele. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Meus queridos, Senhor, nesses dias Ele me fez lembrar desta passagem tão conhecida por todos, pela igreja, pelos obreiros. Muitos pregam esta mensagem, esta igreja, mas Deus, Ele nos traz algo especial para compartilhar com os irmãos neste culto de Santa Ceia. Eu creio que Deus tem algo para falar com a igreja nesta noite. Como os irmãos sabem, o contexto desta palavra é para a igreja de Laodiceia, como nós lemos os versículos na leitura oficial da palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que no primeiro século de Cristo, depois de sua morte, a mensagem estava viva. Jesus estava morto e ressuscitado, tinha subido aos céus, e a mensagem da palavra, da ressurreição de Jesus continuava sendo pregada através dos seus apóstolos, onde mediante isso causou uma grande perseguição e uma mortandade grande com os seus apóstolos, onde todos foram assassinados de formas cruéis, menos o apóstolo João, que foi levado como ser uma prisão perpétua na ilha de Patmos. E naquela ilha Jesus aparece lhe trazendo uma grande revelação para ele, onde naquele local é escrita este livro que nós lemos, o livro de Apocalipse, o livro das últimas coisas, o livro da revelação futura, o livro que aconteceria no futuro, que vai acontecer ainda, glória a Deus. Mas mediante isso, nos primeiros capítulos deste livro, aleluia, Jesus manda João escrever para igrejas, para 7 igrejas da Ásia Menor, trazendo como uma espécie de relatório, de prontuário, de como estava a sua vida, como estava a saúde espiritual daquela igreja, aleluia. E Jesus aparece para João numa visão. João, quando vê aquela visão daquele homem vestido de branco, não era mais o cordeiro que foi imolado, agora era o rei, o leão da tribo de Judá, glória a Deus, com as suas vestes brancas, com o seu cabelo como a lã, da sua boca saía como uma espada, a sua voz era como de muitas águas, os seus olhos eram como chama de fogo, glória a Deus. E quando João vê aquele homem vestido daquela forma, Jesus, João cai como se tivesse morto. Jesus pega em João, levanta e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu estou vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e nas minhas mãos eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve tudo, João, que você vai ver, que vou relatar para você, e manda para as igrejas. E assim João pega, obediente à voz do Senhor, e começa a escrever, como um médico que faz um diagnóstico, um prontuário, uma receita, dizendo o que nós temos, qual é o nosso problema, para depois passar o medicamento. Assim Jesus trata as igrejas, mostrando como está elas, como está a sua situação no corpo, como ela se encontra naquele momento, aleluia. E da mesma forma, irmãos, Jesus tem uma palavra nesta noite para a igreja de Verdes Mares, para você que está aqui, para você que está nos assistindo. Jesus tem uma palavra, e a última palavra é de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver, irmãos, João escrevendo esta carta para várias igrejas,
Sardes, Tiatira, Efésios, Esmirna e tantas outras, as 7 igrejas, e vai escrevendo. Em cada um é um contexto diferente, em cada um é uma situação diferente. Em algumas tem repreensão, em outros tem elogio, em outras tem palavra de encorajamento. Glória a Deus. Mediante a situação que a igreja estava vivendo, no contexto da sua época e da sua localidade, era trazida uma mensagem para ela. E eu creio que nesta noite Jesus trouxe essa mensagem para todos nós. Todos nós necessitamos ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor está à porta batendo, batendo, batendo. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos o contexto desta igreja, esta é uma igreja que talvez Jesus lida de forma mais severa, porque aqui Jesus não dá nenhum elogio, Jesus não traz nenhuma palavra positiva que aquela igreja estava vivendo de bom. Aliás, aquela igreja não tinha nada de bom. A única coisa que ela tinha de bom era uma falsa autoconfiança dela. Era apenas aquilo que ela achava dela mesma e que não era verdade. E Jesus pega aquela igreja que estava vivendo de forma errada, achando que estava viva, mas estava morta, achando que estava rica, mas estava pobre, achando que estava vestida, mas estava nua, mediante a vergonha. Aleluia. Jesus traz esta palavra como encorajamento para aquela igreja, porque Deus ainda estava dando uma oportunidade. Nesta noite eu não sei como está a sua vida, como está a sua situação, mas nesta noite também é uma noite de oportunidade para você. Glória a Deus. Queridos, quando nós vemos essa igreja de Laodiceia, situada nessa cidade de Laodiceia, antes de nós entrarmos naquilo prontamente que Jesus fala para a igreja, para os irmãos, nós precisamos entender primeiramente o contexto da cidade, porque quando nós entendemos o contexto da cidade, tudo faz mais sentido com a palavra que Jesus traz. Laodiceia era uma cidade rica, uma cidade que recebe esse nome porque o rei da Síria tinha sua esposa Laodice, se eu não me engano, que quando ele amplia para homenagear ela, coloca o nome da cidade de Laodiceia. E aquela cidade era uma cidade, irmãos, rica, cidade totalmente rica, uma cidade considerada cidade dos milionários, dos banqueiros. Aleluia. Aquela cidade, ela se destacava por inúmeras coisas: seus teatros, seus centros médicos, aleluia, seus bancos, suas fábricas de tecido, aleluia. E nesse contexto a igreja estava localizada. Aquela igreja era uma cidade, como eu falei, de pessoas ricas. Os banqueiros, tinha muitos bancos, pessoas ali queriam investir as suas riquezas naquela cidade, a ponto deles falarem, aleluia, se você estiver com a Bíblia aberta, eles dizem no versículo 16, nós não precisamos de nada, nós temos tudo, nós não precisamos de nada. Como aquele homem que vai construir aposentos, depois descansa, porque acha que tem tudo, e ouve uma mensagem de advertência: se hoje pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. Então essa igreja se achava autossuficiente, se achava que poderia andar muito bem com as suas próprias pernas, essa cidade, e estava tudo bem. Além de ter pessoas ricas, também era destacada a medicina daquela cidade. Preste atenção aqui que no final, nós, para entendermos o contexto, e naquela cidade a medicina produzia uma espécie de medicamento que fabricava colírios para as pessoas, e esses produtos se tornavam muito famosos a ponto da cidade importar para outras cidades circunvizinhas. Tinham fábricas de tecidos conhecidas por conta das vestes que fabricava de lã, também importava. Então era uma cidade totalmente rica. Nesse contexto, era uma cidade localizada entre duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis, cidade onde se
iniciava um riacho de águas quentes, se passava por Laodiceia, se tornava morna, até chegar em Colossos, de forma fria. Aleluia. Essas águas, estudiosos falam, de Herápolis, eram águas medicinais, servia para tratamento essas águas quentes. As águas frias de Colossos para um refrigério, mas as águas mornas eram águas intragáveis, eram águas que não serviam para nada, eram águas que não prestavam para nenhuma utilidade. Então a igreja estava sitiada desta forma, glória a Deus, a cidade, melhor dizendo. E a igreja, irmãos, era a cara da cidade. A igreja não fazia diferença, a igreja não andava na contramão do mundo, a igreja se parecia totalmente com os crentes, com as pessoas daquela cidade. Quando Paulo vai fundar a igreja em Éfeso, tem um grande avivamento, os irmãos sabem da história, e a partir de Éfeso, várias igrejas são fundadas na Ásia Menor, inclusive Laodiceia. Mas Laodiceia estava passando o que muitos hoje em dia estão passando, uma mornidão espiritual, cocheando entre pensamentos, nenhum é uma coisa e nem é outra, um caráter comprometido com as coisas do mundo. É interessante, irmãos, que nessa igreja não tinha perseguição, não tinha falsos mestres, não tinha necessitados, mas tinha algo pior, a mornidão. Aleluia, algo que não é nenhuma coisa, é outra, está em cima do muro. Aleluia. E por estar em cima do muro, era uma igreja perdida. Uma igreja, ela é feita, constituída para prestar louvores e alegria ao Deus da igreja. Nós estamos aqui para alegrar o nosso Deus com o nosso culto oferecido. Mas aquela igreja não causava alegria em Jesus, causava náuseas, causava vontade de vomitar. Jesus passava mal ao ver o que aquela igreja fazia. Aleluia. E ao Jesus olhar para o nosso culto oferecido nesta noite, como Jesus recebe com alegria, ou aquilo que estamos fazendo está causando náuseas ao nosso Jesus, porque aos olhos de Jesus nada escapa, tudo está patente diante dos seus olhos. E uma coisa mais triste, irmãos, que esses irmãos estavam satisfeitos com a vida que está levando. A partir do momento que nós estamos satisfeitos, nós dizemos, nós já estamos bom demais, é um declínio para a queda, para o fracasso e para até a apostasia. Porque quando nós se achamos necessitados de Deus, pecadores, nós temos a necessidade de buscar ao nosso Senhor constantemente. Aleluia. Mas aquela igreja, ela se achava autossuficiente, dependente, independente, só dependia dela mesma. E Jesus traz uma palavra confrontando o que ela estava vivendo. Aquela igreja tinha perdido o vigor, seus valores, sua visão de igreja e suas vestimentas. Como estamos diante do Rei, como estamos na presença do Rei. Nós já vamos participar da ceia do Senhor, e como nós estamos para ceiar na presença de Deus. Glória. Como estão suas vestes? Como você está andando e caminhando na presença de Deus? Porque o Senhor contempla tudo. E nós vemos, irmãos, isso acontecendo com muitos crentes no nosso dia. Mas a palavra, irmãos, é de advertência, de conselho para ter a mudança. Quando se deparamos, assim como havia 3 cidades, quente, fria e morna, assim também existe crentes desta forma. Crentes com seu coração ardendo pela obra do Senhor, pela presença do Senhor. Como os discípulos de Emaús, quando ouviram o Senhor falar, o seu coração ardia.
não queria deixar de ouvir. Fica mais um pouco, porque a tua palavra faz arder e queimar o nosso coração. Quantos crentes perderam esse entusiasmo na presença do Senhor? Crentes frios. A Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos vivendo numa frieza. Nós olhamos aqui, parece mortos-vivos. Aleluia. E precisa que o Senhor desperte, avive do seu coração novamente. Aleluia. E o outro setor é o morno. E o morno talvez seja o pior, porque Jesus diz: quem dera fosse frio. Jesus preferiu o incrédulo frio do que um crente morno. Jesus diz que é melhor um incrédulo frio do que um crente morno, porque o incrédulo frio é mais fácil de você convencê-lo, dizer que ele está no caminho errado. E um crente morno, ele acha que está bem, acha que está tudo certo, acha que não precisa melhorar, acha que está muito bem. Mas a palavra nos confronta dizendo que é necessário uma mudança. Aleluia, que nesta noite o Senhor vinha soprar no meio da sua igreja. Quem já fez churrasco sabe, né, irmãos? Tem que ficar ali abanando e assoprando, cutucando as brasas, porque não se apaga. E Jesus que sopre, abande a brasa, para que você volte a queimar novamente. Irmãos, não se conforme, sai do culto da mesma forma. De Senhor, que eu volte a arder, que eu volte a queimar, como nos primeiros dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esses irmãos, eles tinham uma falsa concepção deles mesmos. Achavam que era uma coisa, mas na verdade estavam vivendo outra coisa. Glória a Deus. E Jesus, ele pega o cenário daquela cidade, o que aquela cidade tinha para oferecer, para contrastar com a situação daquela igreja. Quando nós vemos o versículo 17, a igreja diz, versículo 17 do capítulo 3: eu sou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Veja só, irmãos, eles achavam que não necessitava de nada. E Jesus, ele contradiz a situação daqueles irmãos naquele local. Ele diz: olha, vocês não reconhecem, vocês são miseráveis, pobres, vocês têm os bancos, vocês têm pessoas ricas na cidade, mas vocês são mendigos espirituais, vocês são necessitados. A riqueza do banco de vocês não é possível comprar salvação. É necessário se arrepender e reconhecer a miséria. Aleluia, para ter uma realmente transformação. Aleluia. Vocês são cegos, vocês fabricam colírios para vender e exportar, mas vocês são cegos espirituais. Vocês não conseguem enxergar o seu próprio pecado. Vocês não conseguem enxergar a situação que vocês se encontram. Aleluia! E vocês precisam serem transformados pelo Senhor. E vocês são nus, lhe causando vergonha. Vocês fabricam tecidos, vestes, mas na verdade vocês não têm vestes apropriadas para se encontrar diante da presença de Deus. Vocês têm vestes sujas. É necessário que o Senhor lhe vista, assim como vestiu Adão, de veste de justiça. Aleluia. E Jesus aqui está nesta noite para transformar a sua vida, para transformar a sua situação, para mudar o que você está passando. Glória a Deus. E Jesus traz o diagnóstico, o prontuário de como aquele povo realmente estava vivendo. Preste atenção aqui, se liga aqui.
Pensava que estava de um jeito, mas estava completamente de outro. Aleluia. E Jesus diz: olha, eu estou a ponto de vomitar-te. Glória a Deus. Mas Jesus não vomitou ainda. Estava dentro. Aleluia. Talvez a situação que você está passando ou fazendo, eu não sei, Jesus está a ponto de vomitar, mas Jesus ainda não vomitou. É um sinal que ainda há possibilidade do arrependimento acontecer e de você mudar essa situação, porque você é igreja e você está dentro de Jesus, está enxertada na videira verdadeira. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus traz aqui, irmãos, versículo 18: portanto, ofereço-te este conselho. Veja só, irmãos, o Criador de tudo, o soberano, aquele que manda e desmanda em tudo, Ele te dá um conselho nesta noite. É um conselho. É se você quiser aceitar o conselho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus traz esse conselho para a igreja de Verdes Mares, assim como trouxe para a igreja de Laodiceia, dizendo: aleluia, adquire de mim ouro refinado. Glória a Deus. Jesus está dizendo: olha, o que vocês precisam, eu tenho. O que vocês necessitam, é eu que posso te dar a riqueza necessária para transformar a vida e a miséria de vocês. Só há em mim, glória a Deus, roupas brancas. Irmãos, o pecado, ele torna sujas as roupas. Aleluia. A prática do pecado faz o crente se sujar. Mas a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, aleluia, se você se arrepender, Ele te transforma e limpa as tuas vestes, e elas se tornaram brancas como a neve. Glória a Deus. Cobrir a tua nudez e a tua vergonha. Aleluia. Aquela igreja achava, irmãos, que estava o bambambam, mas estava não apta a se encontrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Cristo está dizendo que nós devemos confiar nele e não nas coisas desta terra, porque só Ele tem a salvação e a solução para o que estávamos fazendo e passando. Mas a mensagem, o tema da mensagem é: Cristo nos convida para ceiar com Ele. Aquela igreja deixa Jesus do lado de fora. A gente sempre prega esse versículo para não crentes, mas esse versículo é para uma igreja que tem deixado Jesus de fora. E Jesus bate na porta da igreja. E tem algo para te dizer nesta noite: Jesus bate na porta do teu coração, na tua vida, de várias maneiras, todos os dias. Através do livramento, através da enfermidade, através do desemprego, através de um folheto, através do louvor, através da pregação, através do testemunho de alguém, aleluia, através de uma crise no casamento. É Jesus batendo na porta para que você abra, aleluia, porque Ele quer entrar e ceiar contigo. Veja, irmãos, a grandeza do Senhor, que é um anfitrião, quer se tornar hóspede. Irmãos, ter o Senhor na nossa casa, nós não somos nem dignos, por sermos pecadores, falhos, não somos dignos de ter o Senhor debaixo do nosso teto. Mas além disso, Ele quer sentar na nossa mesa e ceiar conosco. Aleluia. Ele quer ter intimidade. Mesa fala de comunhão. Só senta na nossa mesa quem tem comunhão conosco. Só senta na mesa da nossa casa quem tem intimidade conosco. E Jesus te chama nesta noite, meu querido e minha querida irmã, para uma volta para a mesa, uma vida de comunhão com Ele. Aleluia. Porque é uma promessa. Aleluia. Quem fala isso? No versículo 14,
Ele diz, já estou finalizando, ele diz: escreve a Laodiceia essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, aquele que é fiel, que é verdadeiro, aquele que colocou em ordem ao caos da criação. Ele quer colocar em ordem o caos da tua vida, o caos da tua espiritualidade, que é inconstante. Jesus está falando com pessoas nesta noite, pessoas que não conseguem se firmar, 20 anos de crente, mas inconstante, aleluia, e Jesus quer dar um basta nesse caos espiritual, aleluia. Há uma promessa, e a promessa está no versículo 21, porque quem ceia com ele, quem permite o Senhor entrar para ceiar, um dia ceará na glória com ele. Ao que vencer, considerei que se assentasse comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. Quem permitir Jesus entrar na sua casa, vai entrar na casa de Jesus na glória. Quem abrir a porta da sua casa, do seu templo, do seu coração, entrará nas mansões celestiais e governará com o Senhor Jesus. A palavra de hoje é de conselho para a igreja, para irmãos, aleluia. Jesus dando uma oportunidade para vidas repensarem, verem como está a sua situação, deixar sua autoconfiança de lado e passar a confiar no dono de tudo, que é Jesus Cristo.